As pessoas querem soluções. Você tem que vender a visão, mas as pessoas querem soluções. O novo acionista é mais uma pessoa dedicando full time nesse negócio. Mas o que de fato vai construir a sua base sólida aqui é você estar junto com as pessoas no dia a dia, no campo. Quando eu estudo um líder foda, eu entendo que as notas que eles têm no que se respeita à atitude de liderança. Eu poderia escolher construtora ou iGreen Energy. Vocês sabem o que eu escolhi. Hoje a gente tem 21 estados com um produto nacional com vários outros produtos. Agora internacional. Olha onde que a gente chegou. E detalhe, a gente nem começou. Fala comigo, bebê! Eu não sou. Se existir alguém viu nesse mundo, esse alguém sou eu. Esse alguém sou eu. Todos os fiéis da iGreen. O que você quer com aquilo que você faz na prática. Fala, galera, estamos aqui no pré-lançamento Líder Expert, só com a liderança, a nata da iGreen reunida com o bebê, com um grande lançamento. Obrigado pela confiança, Gleison Soares, estamos juntos mais. Esse é só o começo, estamos juntos? Estamos juntos, fala comigo. Bora! Bora! Ei, bora! Homens criam hábitos criam futuros. Comportamento número 1 que gera sucesso em qualquer área da sua vida é a disciplina. Você precisa enfrentar certas dores para você construir a vida que você quer. Nem tudo vai ser fácil. Encara essas dores que lá na frente você vai olhar para a cicatriz e vai falar: valeu a pena ter conquistado isso, valeu a pena ter feito essa luta. Disciplina e talento. O cara com talento e sem disciplina ele não consegue fazer nada. O cara com 100% de disciplina e 0 de talento, ele faz o que ele quiser. Ninguém pode te impedir de ralar. Ninguém pode impedir você de se esforçar. Por isso que gente que é tenaz, que não desiste, dá muito mais certo do que pessoas que são talentosas. O que é disciplina? É você abrir mão de um benefício imediato para um benefício futuro. Isso é disciplina. Só que as pessoas não fazem. Elas não abrem mão do prazer imediato para um benefício futuro. É gente que está acostumada com a satisfação passageira. Porque a gente tem essa tendência a esquecer daquilo que motivou a gente buscar aquilo. Se você ficar procurando satisfação pronta, você vai acabar viciado em droga, porque é a única coisa que dá satisfação imediata. Quando você depende apenas da motivação para fazer as coisas, você vira um escravo do seu estado emocional. Se eu tô bem, eu faço coisa pra caramba. Se eu tô mal, eu não faço nada. Não é assim que funciona. É disciplina. Você tem que continuar fazendo durante um longo tempo, independente se você estar bem ou não. As pessoas costumam ter uma ideia equivocada de que o sucesso é fruto de talento. Quando você imagina que o Messi, por exemplo, ele naturalmente tem aquele dom, você esquece muitas vezes das dezenas de milhares de horas que ele passa treinando, praticando para que ele consiga ser um bom jogador. Quando você imagina que o Steve Jobs, ele naturalmente tem um talento para os negócios, você esquece o número de fracassos que ele teve, o número de tentativas que ele teve que errar, aprender e fazer de novo para que ele conseguisse chegar ao sucesso. O que acontece é que o talento, sem o esforço, ele nada mais é do que potencial desperdiçado. É enfrentar a verdade, o que verdadeiramente você quer para sua vida, né?
O que você quer para você? O que você quer para a tua vida? Absolutamente tudo começa com uma visão de futuro. Absolutamente tudo começa com uma visão de futuro. Se você não consegue visualizar um futuro atraente para você, não existe um futuro. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de mais disciplina. Disciplina, foco, determinação. É isso que vai te levar para o sucesso. Você escolhe uma coisa e você repete essa coisa que você se predeterminou para fazer. Tem que ser disciplinado. Faça uma ação, ajuste seu pensamento, refaça essa ação. Perceba o que você fez, reconheça a sua vitória, torne isso uma atitude, atitude em hábito. O hábito vira sucesso. Esquece isso de dom, esquece isso que alguém foi tocado por alguma coisa. Para de diminuir o esforço que as pessoas fazem. O problema não são recursos, é a sua mentalidade, onde você coloca a sua força, o seu poder pessoal. O sucesso não é fruto de talento inato. O sucesso é fruto de garra, da capacidade da pessoa acordar todos os dias e se encantar com aquilo que ela faz, se manter motivada para continuar fazendo. E, em segundo lugar, que é a capacidade que a pessoa tem de apanhar, cair, levantar, aprender com essa queda e tentar de novo de uma forma melhor. Ou você está no comando ou está sendo comandado. Para tudo na vida. Você está no comando do dinheiro ou está sendo comandado por ele. Você está no comando das suas ideias ou está sendo comandado pelas ideias de alguém. Ou você está no comando do tempo, das tarefas ou está sendo comandado por elas. Disciplina é o nome do jogo, não é motivação. Motivação pode até ser bom para você começar, mas para você continuar, que é o que ganha jogo, você tem que ter disciplina. A repetição gera perfeição. Você chega onde você quiser com disciplina. Para que você se torne bom em alguma coisa, vai pelo menos 10 anos mexendo somente com aquilo. Esforço. Esforço, é esforço, é esforço, é esforço. Toma uma atitude, que a atitude muda o teu pensamento. E quando mudar o teu pensamento, muda quem você é. Cara, faz o que você tem que fazer. Seja consciente de que se você ainda não é bom em alguma coisa, é porque você não perseverou o suficiente. Você precisa entender de uma vez por todas que menos é mais. Você precisa se concentrar em poucas coisas e nas coisas que são mais importantes para você. O que de fato você quer. O que de fato vai promover a mudança na sua vida. Você precisa estar focado nisso. Então, primeiro para com esse negócio, como que eu faço que eu não tenho talento? Você tem, ainda não descobriu. Mas enquanto você não descobre, vai na força, vai na disposição, vai na determinação, vai na determinação de fazer dar certo. Você é muito maior e mais forte do que você imagina. O cara com disciplina, ele faz o que ele quiser. Por menos talento que ele seja, o que ele quiser. Então, a disciplina é tudo na vida. Nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias. Disciplina. Desenvolve essa habilidade. E se você praticar, se você perseverar, se ao apanhar você não desistir, continuar lutando e aprendendo com cada uma das quedas, com certeza você terá uma probabilidade de sucesso que será muito maior. Porque a ação não é só pensamento. Tudo depende da sua ação. Life.
Why aren't we running like we're on fire towards our wildest dreams? I got one shot at this. Why aren't we like the crazy one? I want people to look at me, that guy's nuts. Good. I got one shot at this life. I'd rather you call me crazy and a dreamer than a settler. You're not made to stand alone. You're made to stand out. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Pessoal, como é que tá meu áudio? Manda para mim aí para a gente poder começar nosso treinamento, esse Mastermind incrível. Sejam bem-vindos. Manda de 1 a 10 para mim, para saber se vocês estão me ouvindo bem, e a gente poder começar essa mentoria, esse bate-papo, e a gente realmente aí alinhar, e eu poder entregar um conteúdo bacana para vocês, que possam agregar, ajudar, e te ajudar a destravar, ir para um próximo nível, acelerar ainda mais esse negócio e viver algo incrível, né? Como nós estamos vivendo dentro desse negócio, dessa operação, e que você possa também realizar todos os seus sonhos, suas metas, seus objetivos, e realmente use esse veículo para realmente construir uma vida extraordinária, fora da curva. É isso aí, 10, 10, 10, maravilha, show de bola, pessoal, bom demais. Bora lá então, vamos começar, né? Muito bom, coloquei um vídeo antes aí falando de disciplina. Disciplina vence a motivação, né? Parabéns para todo mundo que está aqui no sábado à tarde. Eu sei que não é fácil, eu sei que você poderia estar fazendo ali, descansando, fazendo outras coisas. Eu também poderia estar ali descansando, fazendo outras coisas, mas eu escolhi estar aqui com vocês, como vocês também escolheram estar aqui com a gente, podendo estar nesse mastermind, né, nesse treinamento, alinhando, pegando dicas, aumentando a frequência para que você possa ter muito resultado. E isso ele é muito importante, principalmente você que está começando agora, você que quer criar um resultado no negócio, você quer se tornar um profissional da Green Energy, realmente criar uma grande renda residual e realmente fazer história. Bom, para quem não me conhece, meu nome é David William, né? Eu faço esse negócio junto com a minha esposa, Aline Moura. Nós desenvolvemos esse negócio em casal. Minha esposa me ajuda muito também, né? E a gente hoje somos acionistas Royal, né? Acabamos de bater Royal em abril, né? E agora já estamos, né, construindo, trabalhando para a próxima meta também. E você também pode, tá? Você também pode construir, você pode chegar a Royal, realizar seus sonhos, criar um residual top, ganhar um BID, né? E eu vou passar para vocês aqui um pouco do que eu fiz, o que eu venho fazendo, qual nível de mentalidade eu desenvolvi, o que eu faço no meu dia a dia, da onde eu saí e para onde eu estou indo, né? Para você entender que esse negócio ele não quer saber de onde você veio, ele quer saber para onde você vai. E eu vou mostrar para vocês algo que eu ainda não mostrei em alguns treinamentos. Hoje vai ser algo inédito. Vou falar coisas que eu ainda não falei. Então, quero entregar o meu melhor para vocês. Então, bora conectar. Bom, há alguns anos atrás, eu tenho hoje 34 anos de idade, mas essa foi a primeira vez que eu assinei a minha carteira assinada, né? Eu tive 2 experiências com carteira assinada e quando eu entendi que não era para onde eu queria ir, não era o veículo que poderia me levar para realizar meus sonhos. Eu sei que às vezes você está começando agora como esse negócio como um plano B, você às vezes tem seu trabalho, um tradicional, ou às vezes você é empresário ou autônomo e está começando esse negócio como o seu plano B, para que depois vire seu plano A. Mas um dia eu também comecei esse negócio. Um dia eu também comecei a empreender. Eu já empreendo há mais de 10 anos e quando eu resolvi empreender, algumas pessoas e amigos, familiares não entendiam. Não entendiam. Às vezes eu falava que ia ter um carro bacana, que ia ter uma casa bacana, que ia viajar o mundo e as pessoas não entendiam. Alguns amigos até, né, me zoavam, larga de ser sonhador, larga de cara, isso aí não existe, não sei o quê. E eu sempre fui muito sonhador, sempre pensei muito positivo. Eu acho que a mentalidade que eu desenvolvi, né, graças a Deus, eu pude ter mentores, e eu vou falar sobre isso com vocês também. Isso aqui que a gente está fazendo, que você está fazendo aqui, ele é muito importante. Porque eu, alguns anos atrás, quando eu comecei a empreender, eu participava desses treinamentos, participava dessas mentorias, estava conectado, porque eu entendia que eu precisava desenvolver minha mentalidade.
Eu entendia que eu precisava ir para um próximo nível, porque a mentalidade que eu tinha não ia me ajudar a ter o resultado que eu queria ter. E se eu quisesse ter um resultado acima da média, eu precisava me conectar com pessoas acima da média, eu precisava mudar meu ambiente, eu precisava ir para um próximo nível. E quando você decide sair do ponto A para o ponto B, geralmente as pessoas que estão com você, os seus familiares, amigos, eles não vão entender. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Esse amigo aí que tá do meu lado foi a primeira pessoa que eu convidei para um modelo de negócio bem parecido com o da iGreen, só que era outro segmento. E ele me zoava, falava que não ia dar certo, que eu era louco, que ia querer empreender e não sei o que mais. Eu entendi que eu precisava ir para um próximo nível. Se esses amigos ou as pessoas que estavam no meu lado às vezes não entendessem, estava tudo certo. É a visão deles. Eu tinha que continuar e acreditar no que eu poderia, que eu estava acreditando, acreditar no que eu poderia conquistar. E eu arrisquei, eu fui fazer, eu tentei. E uma coisa que eu quero falar para vocês, que o que diferencia esse cara que está aí, que sou eu, acho que eu tinha uns 18 anos aí, 19 anos, para o cara que está aqui agora, de 34, o que diferencia só foi... Cara, eu acho que a mentalidade de acreditar, eu sempre acreditei. Sempre acreditei que eu ia conseguir, sempre acreditei que ia ter uma oportunidade. Eu só estava esperando uma oportunidade. E eu sempre entreguei o meu melhor. Eu sempre entreguei o meu melhor. E eu quero começar o nosso bate-papo com isso aqui agora. Com disciplina. Por que eu coloquei um vídeo de disciplina? O motivacional, ele te leva só até um time ali do jogo. A disciplina te leva para o sucesso. A disciplina te leva para o sucesso nesses negócios, nesse business aqui. É o nível de disciplina, é o nível de compromisso com você e com os seus sonhos. E quando eu assinei, eu entendi que naquele veículo que eu estava, eu não ia conseguir ter um carro bacana, eu não ia conseguir morar onde eu queria morar, eu não ia conseguir ter as viagens ou realizar as viagens que eu queria viajar ou realizar, eu precisava mudar. E você tem que entender o seguinte, que o seu resultado atual hoje, ele é fruto da sua mentalidade. O seu resultado financeiro hoje, ele é fruto da sua mentalidade e fruto das suas decisões. E se você quer ir para um próximo nível, se você quer ter um próximo resultado, você precisa se mover. E parabéns para você que está aqui hoje, parabéns para você que está aqui conectado. E eu quero te falar que, às vezes, você que está vendo essa foto aí minha, né, de um jovem que estava começando a empreender, talvez você agora está começando a empreender, você agora está começando a despertar para poder conquistar algo seu, você construir a sua liberdade financeira. Nunca é tempo, nunca é tarde demais, tá? Independente da sua idade, nunca é tarde demais. Nunca, já passou meu tempo, não sei o que, não, nunca é tarde. O negócio é você começar, é você fazer, você se dedicar, você dar o seu melhor. Tudo que você pôr a mão, você precisa dar o seu melhor. E às vezes o que eu vejo muito, né, acontecer no mercado, que eu vejo muito pessoas que às vezes a gente vai falar do negócio, vai apresentar uma oportunidade, talvez você tome um não de uma pessoa, e você tem que entender que às vezes a mentalidade ainda dela, ela está presa em algo que é um modelo talvez de negócio atrasado, talvez a mentalidade dela ainda não está preparada para empreender, e talvez ela não esteja buscando por algo, certo? Ela talvez não esteja buscando por algo. E o nosso modelo de negócio, quais são as pessoas que crescem? Quais são as pessoas que dão certo no nosso negócio? São pessoas que estão procurando por algo. Olha essa foto aqui, né? Tem um cavalo, uma cadeira de plástico. Ele é muito mais forte que essa cadeira. Só que às vezes as correntes que nos impedem são mais mentais do que físicas. Pense, pois muitas das vezes amarram você a nada e você acredita. Muitas pessoas acreditam na carteira assinada. O brasileiro, ele ainda não foi acostumado a empreender. O brasileiro, ele não tem costume de empreender. A nossa cultura ainda, né, é uma cultura que ela não favorece o empreendedor. Muito pelo contrário, né, ela desfavorece. Tudo que você às vezes tenta que é algo novo, tudo que você começa e é algo totalmente disruptivo do padrão,
você é julgado. Você não é, ninguém, às vezes ninguém te apoia, né? Pô, vai lá que vai dar certo, eu acredito em você. Geralmente as pessoas vão te julgar e tá tudo certo. Você tem que entender que talvez as pessoas ainda não tiveram a visão que você teve. E as pessoas ainda não estão incomodadas o suficiente para que elas possam mudar. E tá tudo certo. Aquele amigo que eu apresentei, e foi a primeira pessoa que eu convidei, hoje eu tenho 34 anos de idade. Eu acho que eu tinha 18, 19 anos nessa época. Acredite ou não, mais de 10 anos, né? Se passaram aí quase 10 anos, na verdade, né? Acho que foi. Tava com 18, mais de 10 anos. Se passaram, e às vezes eu tenho ainda o Facebook e acompanho algumas pessoas, e acredite ou não, a vida dele tá do mesmo jeito. Olha que loucura. Não mudou muito, não viajou muito, não vai para lugares bacanas. E sabe o que diferenciou? O que diferenciou? Eu ter conseguido, talvez ele ainda está no mesmo local, com os mesmos resultados, decisão. Então você tem que tomar muito cuidado com as suas decisões. São as suas decisões que vão definir o seu estado. São as decisões que você tomou agora, de estar num simples treinamento desse, uma decisão de fazer algo a mais que você não está acostumado a fazer, a decisão de realmente fazer o que tem que ser feito, que vai definir seus resultados. São as pequenas e grandes decisões que nós tomamos todos os dias que vão definir o seu estado. Então, você tem que tomar decisões que vão te levar para onde você quer ir. Às vezes você está assim, David, porra, hoje é sábado, não sei o quê, eu queria descansar, tal, beleza, ok. Mas se você está buscando crescer, se você está buscando ir para um próximo nível, se você está buscando um resultado, se você está buscando um resultado acima da média esse ano, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que abrir mão temporariamente de algumas coisas. Isso faz parte do processo. Isso faz parte do crescimento. Só que você vai abrir mão agora. Às vezes, muitos de vocês poderiam estar descansando, mas vocês estão aqui no treinamento. Por quê? Vocês querem aprender, vocês querem avançar, vocês querem ir para o próximo nível. E isso faz parte do jogo. Isso te leva ao sucesso. É você entender que é um processo. Você está se lapidando mentalmente e desenvolvendo habilidades que vão te ajudar a crescer nesse negócio e desenvolver uma mentalidade empreendedora. Eu só cheguei onde eu cheguei graças a esses treinamentos, graças a esse sistema de treinamento que me ajudou. E eu li um livro, há muito tempo atrás, chamado Pai Rico, Pai Pobre. E ele também escreveu um outro livro chamado O Negócio Século XXI, né? Tanto que Bill Gates, Steve Santos, Harvey Rake, Donald Trump fala do negócio século XXI, né? Eles chegaram a falar do Pai Rico, Pai Pobre também. E olha, para você ter uma noção, para você entender sobre o nosso movimento, né? Hoje, nesse negócio, muitas pessoas elas não entendem ainda que eles são donos do seu próprio negócio. Você não entende? Muitas pessoas começam a empreender na iGreen e elas não entendem que ela é um empreendedor, que ela abriu o seu negócio, que ela começou o negócio agora, que é uma oportunidade dela poder ser dono do seu próprio negócio. Ela não tem nenhum tipo de chefe, ela não tem estoque, os horários são flexíveis, ela pode fazer o negócio de forma paralela ao plano A, como eu comecei também. Eu comecei esse negócio de forma paralela e depois ele virou o meu plano 100%, o meu plano A. É um negócio meritocrático. Você tem que entender que se você não fazer, ninguém vai te cobrar para fazer. Você tem que ser o seu chefe. Você tem que se cobrar. Você tem que colocar suas metas. Você tem que colocar seus objetivos. Se você não fazer isso, esquece, o negócio não vai acontecer. É um negócio, um modelo de negócio que você pode construir um estilo de vida e criar renda residual. Renda residual. É muito difícil aí fora você criar renda residual. E nesse modelo de negócio você pode criar. E nós temos hoje uma ferramenta na nossa mão que a gente pode escalar, que a gente pode fazer acontecer, que a gente pode realmente dar o nosso 100%, que cara, você vai construir um negócio nos próximos anos que pode te gerar uma renda recorrente, residual, que menos de 95%, na verdade 95% da população mundial não tem. Somente 5% da população mundial tem acesso à renda recorrente. E a iGreen, o nosso veículo, está te dando essa oportunidade. E você precisa aproveitar. E você tem que entender que esse modelo de negócio ele é feito por conexões. Se você não aprender a se comunicar, se você não aprender a falar, se você não aprender a fazer conexões, a falar do produto, a falar do negócio, você não vai ter sucesso. Eu era gago. Eu era gago e muito tímido. Eu era gago e muito tímido. Só que eu queria mudar de vida.
eu queria crescer, eu queria ir para um próximo nível, eu estava insatisfeito. Quantos de vocês aqui hoje estão insatisfeitos com o seu resultado atual? Quantos de vocês que estão conectados aqui falam assim, David, eu não estou satisfeito com o meu resultado. Quero ir para um próximo nível, não aceito esse estado, não é o que eu imaginei, não é o que eu quero. Quantos de vocês estão aqui nessa live hoje e estão satisfeitos? Agora a pergunta que eu te faço é, você sabia que hoje, o seu resultado atual também, ele é fruto das suas conexões, do seu relacionamento, das pessoas que você se conecta, porque você é a média das pessoas que você convive. Você vai ser sempre a média das pessoas que você convive. Por que que você está aqui é muito importante? Por que que você está conectado no sistema é importante? Por que que você está conectado aqui nos nossos eventos é importante? Porque aqui a média sobe. Aqui você conecta com pessoas que estão fazendo 50 mil, 100 mil, 200 mil por mês. Pessoas que estão falando em mudança de vida. Pessoas que estão falando de mudança de mentalidade. Pessoas que estão aqui te mostrando como você pode chegar lá também. Te impulsionando. Na vida você tem dois tipos de relacionamentos. Relacionamentos que são âncoras. Quais são os relacionamentos âncoras? Que querem te levar para baixo. O relacionamento âncora, ele te puxa para baixo. E temos os relacionamentos, as conexões trampolins, que estão te levando para o próximo nível. Que estão te levando para uma próxima mesa. E sabe por que é importante você aprender a se conectar? E esse negócio, ele é feito de conexões. Esse modelo de negócio, ele é feito de relacionamento. David, eu não sei me relacionar, não sei conversar com pessoas, eu sou tímido. Você vai precisar romper isso. Se você tem um sonho de mudar de vida, de crescer, de ir para um próximo nível, de realmente viver o extraordinário, você tem que entender que você precisa fazer o que você ainda não fez. Você precisa desenvolver habilidades que talvez você ainda não tenha. Como eu falei para vocês, eu era gago. Eu era gago e muito tímido. Só que a minha vontade de crescer, de mudar de vida, era maior que a minha timidez. Era maior que a minha gagueira. Entende? E aí eu resolvi pagar o preço. Eu resolvi fazer coisas que eu ainda não estava acostumado a fazer. Eu resolvi aprender, resolvi entender o que eu posso fazer para melhorar, né? O que eu posso fazer para meu próximo nível, quais habilidades eu preciso desenvolver. E você precisa hoje fazer um investimento realmente em você, na sua mentalidade. E isso que você está fazendo agora realmente serve para isso. Te ajudar a ir para um próximo nível, te ajudar a você desenvolver a sua mentalidade empreendedora, a sua melhor versão. A sua melhor versão. A sua melhor versão. É isso que vai te ajudar a crescer. Perspectiva. Uma coisa que você precisa entender também, que se você não tem metas, né? Se você não tem clareza de onde você quer chegar, qualquer lugar tá bom. Se você não coloca uma meta, eu mesmo, vou te falar por mim mesmo, se eu não coloco uma meta, um objetivo, sabe o que acontece? Cara, eu não dou meu melhor. Eu não faço acontecer. Eu preciso ter uma meta e meta precisa ter prazo. Meta precisa ter prazo. Você quer estar ganhando quanto daqui quanto tempo? Então estamos no dia 11 de 2026, 7 de julho de 2026. 11 de julho, né? 11 de julho de 2026. Quanto você quer estar ganhando até o final do ano? Qual que é a meta que você quer estar? Aonde você quer estar chegando? Onde você quer chegar na iGreen até o final do ano? Se você não põe um prazo, você não se pressiona, você não se empenha a dar o seu melhor. Quando você não tem uma meta, qualquer lugar tá bom. Qualquer problema te para. Qualquer negocinho te freia. Porque você não sabe aonde você quer chegar. Você não tem clareza de onde você quer chegar. Então eu quero te desafiar hoje, assim que acabar esse treinamento, vocês fazerem uma pergunta, 2 perguntas. Qual que é a minha vida do sonho? Qual que é o estilo de vida que eu realmente gostaria de construir, né? O que eu gostaria de alcançar? Como é que você já parou para pensar como é que seria o estilo de vida dos seus sonhos? Onde você moraria? Se o dia não fosse o problema, onde você moraria? Que carro você teria? Que viagens você faria?
o que você vai fazer com o dinheiro que você tem. Entende? Se você precisa entender que tudo começa aqui, ó, é o jogo mental. Se você não tem destino para o dinheiro que você vai ganhar ou vai conquistar, você não tem clareza de metas, você não tem objetivo e você não traçou no negócio. O que eu mais vejo são pessoas motivadas, sem direção, sem foco, sem disciplina. É o que mais acontece. O cara entra no negócio, vamos ficar rico, vamos para cima, não sei o que e tal. E aí ele não tem uma meta, ele não tem um objetivo, ele não sabe onde quer chegar. O primeiro probleminha que dá, porque empreender é isso. Empreender em qualquer negócio, em qualquer setor, existem desafios. E você precisa entender que você é um sócio dessa operação. Que lidar com desafios, ele faz parte do jogo. Você ganha dinheiro para isso. Ah, meu cliente está com um desafio, não sei o que. Cara, você ganha dinheiro para isso. Você vai lá, fala com o cliente e explica alguma situação, alguma dúvida que ele tem. Você ganha dinheiro para isso. Entende? A iGreen te paga a comissão para isso. Você ser a ponte dela com o cliente. Você ser a ponte dela com o negócio. Você é o intermediador entre essas pontes. E você precisa cuidar dos seus clientes, cuidar do seu negócio. Entende? Quando você é dono do seu negócio, você é dono da sua operação. Você precisa zelar por essa operação. Entendeu? Então isso é muito importante. O que eu mais vejo são muitas pessoas motivadas, sem direção, sem foco, sem meta. E se você não tem uma meta, se você não tem um objetivo, e se você não tem uma data, esquece, já fracassou. Você já fracassou. Quando eu fui puxar o Royal agora, quando eu fui trabalhar para puxar o Royal, eu olhava o meu negócio, falei, cara, tá meio distante. Nossa, tá meio longe. Isso aí eu decidi puxar o Royal em agosto de 2025. Agosto de 2025. Eu falei, cara, eu vou puxar isso até a convenção. E aí eu precisava dar uma tracionada no negócio. Só que eu coloquei a meta e coloquei a data. Falei, vou subir na convenção como Royal. E aí o que começou a acontecer? Deu aquela batedeira de senso de urgência. Falei, caraca, meu irmão, tem que acelerar, tem que fazer acontecer, não sei o quê. E aí eu comecei a tracionar, eu comecei a procurar mesa, eu comecei a ir para o campo, eu comecei a me mover, eu comecei a encontrar, olhar o que eu precisava fazer. E isso me moveu a chegar onde eu cheguei. Entende? Por que eu estou te falando que você precisa ter uma meta? Porque em momentos do meu negócio, quando eu não tinha uma meta clara e não tinha um objetivo, adivinha? Eu não dava o mesmo empenho. Eu não dava o mesmo empenho, era diferente. Mas quando eu tinha uma clareza, uma meta, um objetivo, o meu empenho era diferente, o meu foco era diferente, a minha urgência era diferente, entendeu? Então você precisa ter isso muito claro, porque senão você vai ser mais uma pessoa frustrada, que se às vezes você entrou no negócio sem uma meta, sem um foco, sem um objetivo, e a culpa vai ser sua, porque você não teve clareza aonde você poderia chegar nesse negócio. E a responsabilidade, ela é sempre sua. Ela é sempre sua. O negócio da iGreen é o mesmo para você, que é o mesmo para mim, que é o mesmo para outras pessoas. O que diferencia de algumas pessoas para outras terem resultado? Não é o negócio, é a mentalidade, é a visão, é a clareza. Quando eu entrei no negócio, era muito mais difícil que era hoje. Muito mais difícil que era hoje. O negócio era muito mais complexo, não tinha aplicativo, não tinha nada. Mas eu sabia, eu tinha clareza onde esse negócio ia chegar, entende? Então, por isso você precisa pôr sua meta. E como eu falei que é um negócio de conexões e os seus resultados hoje definem onde você vai chegar, eu vou te dar um exemplo, o que aconteceu na minha vida, tá? Quando você muda de ambiente, você muda o seu network. Por eu ter mudado de ambiente em uma época da minha vida, eu conheci um rapaz que virou um sócio meu em um outro negócio e a gente faturou 3 milhões de reais nesse outro negócio. Em 2 anos. Isso aí foi antes, quase paralelo com a iGreen, mas eu conheci ele antes. E a gente fez sociedade antes e eu acabei fazendo junto com a iGreen quando a gente começou. Quando eu comecei a iGreen. E por eu ter mudado a minha ambiência, eu me conectei com pessoas que, no caso, estavam em busca de oportunidades. Quando você começa a entender esse jogo, você entende que o seu resultado hoje é fruto da sua ambiência. O nosso negócio, você precisa fazer o quê? Conexões. Você precisa se conectar com pessoas. O nosso negócio é um negócio de relacionamento, tanto com o cliente como com licenciados que você vai prospectar. Você precisa gerar uma habilidade de comunicação, aprender a se falar, aprender a falar,
aprender a estar bem, ter postura de negócio, de business. Imagina o seguinte, se você vai falar com uma pessoa sobre o negócio, sobre a operação, sobre essa grande oportunidade. Imagina você chegar, você vai me apresentar o negócio, eu sou amigo seu, você vai me apresentar esse negócio de qualquer jeito. Você chega lá de bermuda, de chinelo, de boné, e vai me falar de um negócio de ganhar dinheiro. Quando eu olho para você, você fala, cara, passa credibilidade nenhuma. Agora, se você é amigo meu, e eu já te conheço, e aí você chega alinhado, com postura, bem vestido, não precisa, estou falando para você gastar rios de dinheiro com roupa cara, estou falando alinhado, uma camisa barata, você compra uma camisa, um sapatênis e vai alinhado, porque você é dono do seu próprio negócio, você é um empresário, você precisa se portar como tal. Eu mudei o meu resultado por essa dica. Quando eu comecei a empreender, a primeira coisa que um mentor me falou foi: você quer ganhar dinheiro de verdade? Eu falei, quero. Você quer ter resultado de verdade? Eu falei, quero. Falei, você já viu como é que você está vestido? Como é que você vai falar de negócio para uma pessoa vestida de jeito? Eu falei, cara, é verdade. E aí ele falou assim, mas falou, David, você primeiro começa aqui, ó. Nós estamos num mundo de, infelizmente, de aparência. As pessoas vão olhar a forma que você está vestido. Primeira coisa que elas vão bater o olho é como é que esse cara está vestido. Então, se eu estou indo falar com uma pessoa de negócio, eu preciso estar alinhado, cara. Mais uma vez, não estou falando para você comprar roupa cara, nem nada. Compra uma camisa e um sapatênis. Se você é um homem, por exemplo, cara, vai alinhado. Quando você vai falar do negócio para alguém, vai alinhado, irmão. Vai alinhado. Não vai de qualquer jeito. Isso já, às vezes, você vai apresentar um negócio para uma pessoa, você já está ali, a sua imagem, a sua postura se comunica. A sua postura se comunica antes de você abrir a boca. Antes de você falar qualquer coisa, a sua postura já falou sobre você. A sua vestimenta já falou sobre você. Então, uma dica que eu posso te dar para você que quer aprender a se relacionar, falar com pessoas, se conectar, aprenda a estar alinhado. Aprenda a você realmente ali estar com a postura de uma pessoa de negócio. E aí, automaticamente, quando você começa a mudar a sua postura, a sua mentalidade, adivinha, os resultados começam a vir. Você começa a se conectar com outras pessoas, porque os semelhantes se atraem. Os semelhantes se atraem. Se você quer fechar pessoas de negócio, se você quer fechar pessoas melhores que você, se você for falar de negócio com essas pessoas de qualquer jeito e vestir de qualquer jeito, você já repele isso aí. Você entendeu o que eu estou te falando? Postura. Quando eu comecei, eu comprei uma camisa, eu lembro da Colombo. Acho que era Colombo no shopping. Acho que era, cara, eu nem lembro, acho que eu paguei R$40 essa camisa, uma camisa azul. Eu gosto muito de azul. Camisa azul dessa cor. E aí eu comprei um sapatênis. Cara, eu comprei duas camisas, uma azul escura e uma azul dessa cor. Cara, era meio que meu uniforme, eu só ia com elas, só tinha aquelas roupas. Só que eu já entendi, cara, que eu precisava mudar aqui primeiro para mudar meu bolso. Se eu não mudo aqui, não muda aqui. Se eu não mudo aqui, não muda aqui. Muitas pessoas acham que elas vão mudar o bolso e o resto muda. Não, começa aqui, ó. Comece a se comportar como tal. Pense que você já tem muito dinheiro. Comece a agir como se você já fosse multimilionário. Comece a se comportar como uma pessoa de sucesso, que o sucesso ele vai vir. Foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a mudar minha postura, minha vestimenta, comecei a ler, comecei a entender o que essas pessoas de sucesso fazem. O que eles assistem, o que essa galera de sucesso faz para ter sucesso. O sucesso ele exige um caminho. E aí você só precisa trilhar esse caminho. Entendeu? Só trilhar, só trilhar, só trilhar, só trilhar. É isso. E aí, esse negócio é um negócio de conexões. Quanto mais conexões você faz, mais você cresce. Mas lembra, se você quer trazer tubarão para o seu negócio, se você quer trazer pessoas grandes, captar contas grandes e fechar grandes negócios, você tem que ter coerência. O Sandro falou muito bem, coerência. Meio que camaleão. Com quem eu vou falar? Qual que é o tipo de roupa que eu devo vestir para falar com aquela pessoa? Entende? Estou te dando uma dica que me deram essa dica aí e que me ajudou a ter o meu resultado, a mudar o meu resultado. E essa mesma dica eu dei para um amigo meu que era um licenciado, na época, no meu outro negócio.
E quando ele ia apresentar um negócio de boné, de chinelo, zero credibilidade. No dia que eu dei essa dica, como me passaram essa dica, adivinha? Ele começou a crescer, começou a avançar, porque ele começou a mudar a mentalidade. E sabe o que acontecia comigo quando eu estava bem vestido? Eu me sentia bem. Nossa, eu tô alinhado, hein? Tô bonitão, não sei o que e tal. E eu ia até mais motivado. Eu ia até com a postura melhor. Meu tom de voz mudava. Parece que eu colocava aquela roupa, eu já me sentia multimilionário. Eu já tinha mudado aqui. E aquilo me ajudou. Talvez possa te ajudar também. Você entender sobre isso aí, né? O seu estado atual, ele é fruto dos seus relacionamentos, como eu falei para vocês. Então, cuidado com quem você se conecta. Se você só se conecta com pessoas negativas, só pessoas que, cara, só critica, põe culpa em tudo, e não sei o que, é governo, não sei o que. Gente, deixa eu falar para vocês. Em toda crise eu fiz muita grana. Toda crise foi os melhores momentos para fazer dinheiro. O melhor momento de você prosperar é quando está em crise. Porque uns vão chorar, outros vão vender lenço. Você só precisa entender onde você está. Sabe onde nós estamos? Nós estamos vendendo lenço. Nós estamos vendendo lenço. Enquanto a economia estiver pior ou ruim, as pessoas vão estar cada vez mais procurando oportunidades. É assim que funciona. Nós estamos na contramão do jogo. Nós estamos na contramão da crise, pô. E uns vão chorar e outros vão vender lenço. Nós temos a oportunidade de vender lenço. Você entendeu? Nós temos a oportunidade de vender lenço. E aí você tem que tomar cuidado em qual nível de ambiência você está. Se é o cara que está só negativo, falando coisa ruim, não sei o que e tal, meu amigo, você precisa mudar de mesa. Você precisa mudar de mesa. Você tem que estar em ambientes que pessoas pensam grande, pessoas estão pensando em crescimento, pessoas estão pensando em prosperar, pessoas estão pensando em ser produtivas. Eu o tempo todo, eu fico pensando, cara, como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso melhorar isso? E sabe o que eu faço? Eu gosto de ver documentários de atletas de alto nível. Eu gosto, esse dia saiu da Netflix o documentário do Rafael Nadal. Cara, que história fantástica. O cara altíssimo nível de mentalidade. E aí, por que eu faço isso? Porque eu gosto de modelar. Modelar quem chegou lá. Modelar o nível de pessoas que chegaram a um alto nível de sucesso. Tem o do Michael Jordan também. Topíssimo na Netflix. Topíssimo. Cara, eu recomendo que você comece a assistir, a ver sobre como uma mentalidade de sucesso se comporta no caos. No caos. Deixa eu te falar, esses caras chegaram a ser os número 1 do mundo. E aí você acha, é porque ele tinha talento e não sei o quê. Cara, se você vê a vida desses caras, meu irmão, você vê o que eles passaram, o que eles tiveram que ter de resiliência. Eu vejo muito documentário e filmes e séries em casos reais de pessoas que saíram do zero e chegaram no mais alto nível de sucesso. E sabe que todos têm em comum? Todos, absolutamente todos, eles têm uma coisa em comum: um nível de resiliência e de crença fora da curva. Eles acreditam muito no que eles podem fazer, eles acreditam muito que eles vão conseguir e eles não param. São uma máquina. Muitas pessoas não crescem porque eles têm um nível de resiliência muito baixo. Qualquer probleminha trava o cara. E quando isso acontece, porque ele não tem clareza de onde ele vai chegar. Ele não tem clareza do que ele pode construir. Ele não acredita nele nem no negócio. E quando você não tem clareza, meu amigo, qualquer obstáculo te para. Você é frágil. Você é frágil nesse negócio. Você não tem clareza. Você se torna uma presa fácil. E aí, sabe o que acontece? O que eu mais vejo é aquelas pessoas que elas são profissionais em dar desculpa. Ah, é por isso. Eu não cresci por isso. Eu não cresci por aquilo outro. Amigo, o mesmo negócio para você é para vários outros que têm resultado. A variável é você. A variável é você. Você entendeu? Que a variável vai ser sempre você. O mesmo negócio para você é para o outro. Por que o outro dá certo e o outro não dá? Ah, porque é o local. Não, meu amigo. Se colocar outra pessoa com o mesmo nível de mentalidade nesse mesmo local onde você está, ele prospera. Porque o nível, o problema nunca é. Às vezes o local, ou cara, é porque desculpa, é você. E aí você tem que entender isso. Você tem que entender que você só não chegou onde às vezes você quer chegar pelo seu nível de mentalidade. Beleza, o que eu tenho que fazer agora, David? Mudar o jogo. Começar a criar ambiências e começar a trabalhar a sua mentalidade para o sucesso. Como? Se você começa a assistir muito jornal e muita porcaria,
Você tem que começar a cortar isso aí. Por quê? Porque isso aí não vai te levar onde você quer, meu amigo. Você precisa começar a alimentar a sua mentalidade com coisas positivas que vão te ajudar a você chegar onde você quer chegar. Não sei me comunicar, aprende a se comunicar. Começa a assistir palestras, começa a ver pessoas falando, começa falando, modelando pessoas que palestram, começa a ver o que essas pessoas fazem, o que elas assistem. Modelagem. Modelagem. Mais uma vez, por que eu gosto de ver série de alta performance, de atletas de alta performance, de pessoas que estão crescendo? Porque eu começo a modelar a mentalidade do campeão, do cara que ele tem sucesso. E eu entendi isso aí. E eu entendi uma vez. Ficou muito claro para mim, né? Muito claro. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Todos eles passaram por um grande desafio ou passaram por um problema. O Rafael Nadal, só para você entender, esse cara joga, o médico, na hora do hype do crescimento dele, o médico falou para ele, cara, você vai ter que abandonar a carreira. Já era para você. Já era para você. E ele falou assim, cara, eu não vou parar. Eu vou para cima. E ele continuou jogando com a perna ruim, dolorida. E ele jogava um nível de performance absurdo, ganhando de pessoas que estavam 100%, e ele machucado, jogando no mais alto nível, porque ele tinha clareza da sua identidade, clareza de onde ele ia chegar e clareza do que ele ia se tornar. Eu quero que você entenda isso, você precisa ter essa clareza. Cuidado com seus relacionamentos. Cuidado com seus relacionamentos. Se você quer ir para um próximo nível, você tem que tomar cuidado aonde, com a mesa, tomar cuidado com a mesa, né? Na mesa que você está sentando, com quem você está conversando, com quem você está pedindo opinião. Toma cuidado, porque isso aí vai definir seus resultados nos próximos anos. Hoje a gente tem os passos para o sucesso, né? O que a gente vem falando dentro do nosso negócio, né, o que a gente vem trabalhando, que existe ali você fazer a lista, mentalidade, você se desenvolver, ser CEO do seu negócio, e de fato é isso. Existem esses passos para você poder crescer, existem a lista, contactar, convidar. Nosso negócio ele é baseado em pessoas. Desde, mas eu não gosto de falar com pessoas, eu não quero apresentar um negócio para a pessoa, for meu amigo. Como assim? Esse negócio ele funciona com pessoas, não só esse negócio, mas como qualquer outro negócio no planeta Terra. Você é um banco. Se todo mundo tirar o dinheiro do banco, o que acontece? O banco quebra. Se você monta um comércio, se ninguém for lá naquele comércio e comprar nada, aquele comércio quebra. Tudo na vida depende de pessoas. Tudo na vida depende de pessoas consumindo ou comprando ou vendendo. Ou você está comprando ou você está vendendo. Ou você está comprando de alguém ou você está vendendo para alguém. Tudo gira nisso. O negócio funciona nisso. Você precisa acordar para a realidade e entender que esse é o jogo da economia. Algumas pessoas vão vender e outras pessoas vão comprar. Você só precisa decidir onde você quer estar. Se você quer só ser um consumista ou se você quer fazer dinheiro. Certo? E entender o seguinte, que como esse negócio ele é um negócio de relacionamento, quanto maior essa habilidade, maior o seu negócio. Qual que é a matéria-prima desse negócio? A matéria-prima da iGreen chama-se pessoas. Pessoas é a matéria-prima desse negócio. Quanto mais você aprende a lidar com pessoas, entender como elas funcionam, entender como funciona a mente humana, mais dinheiro você vai ganhar. Você precisa entender primeiro como você funciona. Vou te dar um desafio. É o que eu faço comigo primeiro. Como é que eu aprendi a liderar? Eu aprendi me liderando primeiro. Eu aprendi a me liderar. O que me faz movimentar? Aí eu comecei a olhar isso aqui. Preciso ter uma meta, eu quero ter um objetivo, eu tenho que ter um foco. Isso aqui me movimenta. Qual que é a vida do sonho que eu quero ter? Quero essa. Então isso aqui me ajuda a movimentar. Então eu fui criando mecanismos que me movimentassem. O que eu não posso fazer? Cara, se eu não tiver disciplina, eu vou chegar no sucesso? Não. E aí eu comecei a me liderar. Nível de disciplina, nível de foco, nível de compromisso. Quando eu comecei a me liderar, eu aprendi coisas que depois eu pude passar para outras pessoas. Eu só passei o que eu apliquei. E pronto, o meu negócio foi crescendo. Ah, eu não vou ligar, não quero falar. Não, eu vou ligar, eu vou falar com as pessoas, eu vou contactar, eu vou convidar, eu vou mostrar o plano. É isso. Não ter vergonha. O que eu mais vejo, gente, é o cara com, mas não sei o que as pessoas vão achar. Gente, deixa eu te falar pra você.
Se você for ficar ligando para o que as pessoas vão falar ou vão achar, você está ferrado nessa vida. Você está ferrado, você não faz nada. Você não vai fazer nada. Quando eu comecei, eu peguei meu telefone, comecei a ligar, comecei a contactar, comecei a falar com pessoas. A matéria-prima desse negócio é pessoas. E quem mais divulga, mais cresce. Quem mais fala, mais cresce. E você é o que você pensa. Se você pensa que você vai conseguir, você vai conseguir. Se você pensa que não vai, cara, é exatamente isso que vai acontecer. Você não vai. Porque você é o que você pensa. Você se torna o que você pensa. Como é que você se projeta nos próximos anos? Como é que você se vê nos próximos anos? Isso é muito importante. Como é que você se vê aqui dentro da Green? Sendo só mais um? Ou você se vê como líder, como uma pessoa de resultado, uma pessoa que vai ter uma grande equipe, uma pessoa que vai construir um grande negócio, uma pessoa que vai impactar multidões? Como é que você se vê? Como é que você se vê nos próximos anos? Como é que você se enxerga? O que você acredita que você pode chegar? Aonde você acredita que você pode chegar aqui dentro? Eu só cheguei aonde eu cheguei porque eu tive a minha mentalidade ajustada com o que eu queria. O que eu queria? Eu queria isso, 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 isso. Então, beleza. Então, eu vou trabalhar para isso. Toda vez que às vezes eu tinha um desafio, toda vez que às vezes eu pensava, nossa, cara, que negócio, tal, não sei o que, poderia acontecer mais rápido, não sei o que. E aí o que acontecia? O que eu queria era o meu porquê, o que eu queria era meio que uma âncora que me lembrava por que eu comecei aquele negócio, que me lembrava por que eu estava fazendo aquele negócio. E aí eu acelerava, fazia acontecer, entendia? Não medir esforço. É meio que uma chave que eu coloquei mentalmente. Falei, cara, o que eu preciso fazer? Aonde eu quero chegar? Você tem que ter isso muito claro. Muito claro. E você é o que você pensa. Se você pensar que você pode, está tudo certo. Se você pensar que não pode, também está tudo certo. Olha só. Uma outra coisa que é muito importante que você tem que vincular com o seu resultado. Eu estou falando de alguns princípios da prosperidade. Estou te falando de alguns princípios de riqueza. E eu só posso falar isso porque eu já construí um grande estado. Já fiz milhões de reais dentro da Green e fora da Green. Então eu sou uma pessoa que saiu do zero. Sou uma pessoa que não tive apoio de ninguém. Nem familiar, nem de amigos, nada. Sabe? Quando eu comecei a empreender, nem minha família acreditava em mim. Ninguém acreditava. Quando eu comecei a empreender, eu era zoado. Eu era o cara mais zoado da minha família. Minha família, uma família simples. Entendia que o certo era você trabalhar, o super bem sucedido era ter uma faculdade e você ter uma carteira assinada. E logo depois, trabalhava até uns certos anos, aposentava. Para eles, esse era o modelo de sucesso. Tudo que você fizesse fora disso, você era doido. Você era maluco, você era sonhador, você não poderia sonhar em ter um grande carro, tinha que ser uma motinha simples, um carrinho simples, você não podia falar BMW, você não podia falar que ia ter uma mansão, entende? As pessoas não entendiam isso aí. Quando eu começava a falar que eu ia ter um carrão, que eu ia ter um carro importado, que eu ia ter uma casona, que eu ia viajar ao mundo. Falei, para de ser sonhador, para de ser sonho demais, acorda para a vida. E às vezes eles não têm culpa, porque talvez eles nunca tiveram a oportunidade de estar com alguém ali falando igual a gente está falando aqui para vocês, passando uma visão, passando às vezes falei, existe um outro mundo, existe uma outra realidade que você pode construir e você pode realizar os seus sonhos, que você pode trabalhar e você pode conquistar. Você pode fazer isso, basta você querer. E aqui é o veículo. Você só precisa aprender as habilidades e dar o seu melhor. E graças a Deus, Deus foi muito bom para mim, porque eu fui exposto a ambiências, como foi agora para vocês, como a gente está aqui agora, mas eu também procurei. Eu também não esperei cair na minha mão, eu fui atrás, eu me empenhei, e quando eu achei, eu me conectei, eu fui aprender, eu desenvolvi as habilidades que precisava, eu tinha um interesse. Isso é importante, você ter um interesse, entende? Então, mesmo que ninguém te apoie, mesmo que ninguém às vezes entenda o que você está fazendo agora, está aqui nessa live, no sábado à tarde,
Às vezes você trabalhou a semana inteira. E às vezes esse era o único momento que você poderia ter para dar uma descansada, você está aqui no treinamento. E talvez algumas pessoas que estão ao seu lado não vão entender. Vão falar que você está ficando louco, que é lavagem cerebral. Mas de fato é uma lavagem cerebral. A gente vai tirar tudo que é de ruim e vai começar a colocar outras coisas boas. Porque às vezes as pessoas que estão ao seu lado, às vezes são as pessoas que talvez não vão compreender agora. E aí sabe quando que vai girar a chave? Quando você trazer resultado. Quando você trazer resultado. Então foca em ter resultado. Foca em ter resultado. Foca em crescer. Não discute, não tenta provar que esse aqui é o melhor negócio, porque às vezes essas pessoas não vão entender agora. Só mostra resultado. E sabe o que é a coisa mais louca que acontece? Talvez vai acontecer com você também. Talvez vai acontecer com você também. Quando você fala, tem aquele amigo que fala assim, quando você ganhar dinheiro eu entro. Quando você crescer e ganhar aquele carro verde igual você falou que quer ganhar, eu entro. Deixa eu te falar, eles não vão entrar. Mesmo quando você prosperar, eles não vão entrar. Quando você começa a crescer o nível de mentalidade, quando você começa a crescer o seu nível de visão, você começa a ter uma mudança de mundo diferente. Você começa a ter uma perspectiva de mundo diferente. E essas pessoas que estão ali, elas vão ficar para trás. Elas não conseguem mais te acompanhar. Elas não conseguem porque a sua mentalidade mudou. Eles pararam aqui, você fez isso aqui, ó. Você foi para o próximo nível, você cresceu. E tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. Mas como assim, Deide? Porque ele acredita que aquela é a vida que ele merece. Se ele acreditasse que ele merecesse mais, ele teria mais. Se ele acreditasse que ele poderia mais, ele teria mais. Cada um tem a vida que merece. Então ele acha que ele merece aquilo lá. Ele acha que ganhar dinheiro é difícil. Ele acha que prosperar é difícil. Ele acha que as coisas nunca vão acontecer para ele. Cada um tem a vida que merece. Então, o merecimento dele é baixo. Então, adivinha? É até ali que ele chega. Só que você fala assim, não, eu não aceito isso. Eu mereço mais. Eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero ter uma casa boa, eu quero ter um estilo de vida diferente. Eu acredito que eu posso mais. E adivinha? O que vai acontecer? Você começa a trabalhar num nível que você não trabalhava ainda, e aí você sobe a sua frequência. Você começa a fazer coisas que você ainda não fazia, e você sobe a sua frequência. Você começa a se empenhar da forma que você não se empenhava. E adivinha? Você sobe a sua frequência. E adivinha, meu amigo, você vai para um próximo nível. Você cresce, você avança, você se desenvolve. E esse é o jogo aqui dentro. Esse é o jogo aqui dentro. Entende? Então não se preocupe com julgamentos. Não se preocupe. Cada um tem a vida que merece. Cada um acredita nas suas crenças. Então, se a crença dele é aquela, tá tudo certo. Agora, você tem um outro nível de visão, você tem uma outra crença, você tem um outro jeito de ver o mundo. E tá tudo certo. Entende? Então, não gaste energia com quem não tá com a mesma visão e o mesmo propósito que você tá. Sabe que você vai... Como é que você cala a boca de todo mundo? Traz resultado. Traz resultado. Senão você só vai ser um sonhador. Senão você vai ser só um doido. E um maluco. Agora, começa a trazer resultado. Que aí vai ser o maluco e o sonhador que concretizou. Que chegou lá. Que avançou. Que foi para um próximo nível. Eu lembro muito bem quando eu comecei a empreender. Eu tinha a dona do negócio, do estabelecimento a qual eu vendia suplementos, que é aquela lá, daquela lojinha que eu mostrei para vocês onde eu estava sentado. Ela falou assim, ó, quando você vende muito bem, não sei o quê, e o que você vai fazer não vai dar certo. Tem certeza, só que as portas estão abertas. Quando você quebrar a cara, pode vir aqui que eu vou te dar um emprego. Cara, aquilo lá para mim meio que foi como se ela tivesse colocado combustível. Entende? Eu falei, cara, agora eu vou fazer esse negócio dar certo de qualquer jeito. Para cá eu não volto. Eu vou tomar uma decisão e para cá eu não volto. Eu vou crescer, eu vou prosperar. E ela fez uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Ela fez uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Naquele momento ali, eu falei, cara, eu saí de lá revoltado. Eu falei, não aceito, eu vou crescer. E adivinha, 7 meses depois,
Eu tinha acabado de comprar um carro com um negócio que eu fazia. Cara, porque eu trabalhei com uma máquina. Então vai valer a pena. Por que tem essa foto dessa casa pegando fogo? Para a gente ir para a reta final do treinamento aqui. É o seguinte. Quando você começa o negócio, quando você começa a fazer a operação, tem que ter um propósito. Tem que ter um porquê. Se você não tiver um porquê, você não vai fazer acontecer. Entendeu? Imagina o seguinte, você está no seu bairro, na sua casa, na rua da sua casa. E aí você vê uma casa pegando fogo. Beleza. É uma casa pegando fogo. Fala, cara, você vai ficar preocupado, você vai ligar pro bombeiro e tal, beleza. Agora, olha esse conceito aqui, ó. Imagina essa casa aí. Você chega e é uma casa que é a sua casa, por exemplo, e tem alguém que você ama muito ali dentro e tudo. Amigo, você vê casos de pessoas que arrebentam portas, pegam forças sobrenaturais, entra ali, arranca todo mundo lá da casa. Cara, tem pessoas que quando alguma coisa que ela ama está em risco, está em perigo, ela tira uma força sobrenatural. Ela tira uma força sobrenatural. E ela consegue fazer coisas que ela nem imaginava que ela conseguiria fazer. Quando você vê histórias de... Por exemplo, eu vi uma história de uma mãe que... Acho que, se não me engano, foi um carro tinha caído em cima do... Ela foi trocar o pneu do carro, o carro tinha caído em cima... O macaco do carro tinha caído e o carro caiu em cima do pé do filho dela. É um carro, o peso de um carro é muito pesado. Só que como era o filho dela, meu amigo, aquela mulher ela tirou uma força sobrenatural e conseguiu levantar o carro. Ela é uma mulher magra. Ela conseguiu levantar o carro e o filho dela conseguiu sair lá de baixo. E sabe o que acontece? Esse nível de força, esse nível de intensidade, você pode trazer para o negócio aqui também. Você pode trazer para esse negócio também. Quando você tem um porquê muito claro, um objetivo muito claro, de onde você quer chegar, você começa a ter uma força sobrenatural. Um foco sobrenatural, um nível de disposição sobrenatural. Quando você tem um porquê, você sabe por que você está fazendo esse negócio, você sabe onde você quer chegar, você sabe qual que é o seu objetivo, por quem, o porquê, entendeu? E quando você tem isso, você começa a ter um nível de força, de empenho. Você não quer saber se é sábado, você não quer saber se é domingo, você não quer saber se é feriado, você está fazendo. E você vai para cima com intensidade. Com intensidade. Esse é o nome do jogo. Então você tem que definir hoje, imediatamente, o porquê e por quem. É pela sua família, é por sua filha, sua esposa. É por quem que você está fazendo esse negócio. Onde você quer chegar? O que você vai mudar na vida dele se você prosperar? Quem que você vai ajudar se você prosperar? Entendeu? Quem que se beneficia se você prosperar? Então é por esses motivos que você precisa realmente ali fazer esse negócio. Acelerar e ter isso aí muito claro. Bora lá. Pessoal, vocês estão vendo meu slide aqui, né? Tá passando o slide, né? Outra coisa, pra gente ir finalizando, mentalidade, né? Mentalidade. Quero te recomendar esses livros, o GoPro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Mais Esperto que o Diabo e Pensa em Riqueza. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas vai te ajudar a você melhorar o seu nível de relacionamento com pessoas. Como se comunicar. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo, elas sabem se comunicar. E você precisa aprender e dominar essa habilidade se você quer se tornar multimilionário, se você quer chegar a ter um resultado que você ainda não chegou. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você pode escutar o audiobook ou ler o livro. O GoPro, ele fala sobre o nosso negócio, né? Como você criar rede, como trabalhar com essa rede. Um outro livro chamado Mais Esperto que o Diabo, ele é do Napoleão Hill. Um livro brabo. Brabo. Você tem que ler esse livro. O nome parece meio estranho, né? Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Napoleão Hill foi uma pessoa que entrevistou vários milionários, né? As pessoas mais ricas e prósperas da geração dele. E ele
escreveu esse livro, que foi muito forte. Você precisa ler. E Napoleão Hill também, esse cara lendário, né, que entrevistou várias pessoas daquela geração. Ele escreveu outro livro, Pensa em Riqueza. Um livro show de bola também. E mais uma vez, David, eu não gosto de ler. Eu também não gostava de ler. Mas odiava ser duro. Odiava não ter o resultado que eu queria ter. Então, ou seja, se você quer mudar o seu estado, você precisa mudar a sua mentalidade. Se você quer mudar o seu estado, você precisa mudar a sua mentalidade. A gente tem hoje um sistema de treinamento. Nesse sistema de treinamento, a gente tem eventos semanais, mensais, na verdade, que é o Summit agora, que a nossa missão é formar os próximos Royals desse negócio. Espero que seja você, espero que você cresça, espero que você esteja conectado nesses eventos. Leve convidados, leve pessoas para conhecer o negócio. Trabalhe para que seu time esteja nesses eventos. Muitas pessoas, às vezes, não prosperam pela mentalidade deles. E, de fato, eles precisam dessa ajuda de estar conectado num ambiente diferente, porque, às vezes, o ambiente dela é só algo negativo, são só pessoas negativas, são pessoas que não acreditam nela, e talvez ela precisa mudar os ares, ela precisa mudar a ambiência. E aí você precisa conectar e expor essas pessoas nesses ambientes. Então, a sua missão é você estar nesses eventos e levar o máximo de pessoas, tanto pessoas que querem ser licenciadas, novas pessoas, enfim, e levar também seu time para esses eventos, né? E falar um pouco de rede social, né, para a gente finalizar aqui. Eu uso muito as redes sociais hoje. O nosso negócio ele é de relacionamento, e as redes sociais, elas são veículos de relacionamento, onde você se relaciona com pessoas. E uma dica que eu posso te dar é hoje a atenção ela está nas redes sociais, tanto que se você pegar aí a Globo, que transmitia a Copa do Mundo, ela perdeu a transmissão de todos os jogos para o Cazé TV, né, que hoje transmite todos os jogos da Copa, né, transmitiu e está transmitindo todos os jogos da Copa. Por quê? Porque a audiência está no YouTube, a audiência está nas redes sociais, e cada vez mais isso vai acontecer. E talvez você não tenha Instagram, talvez você não poste nada no Instagram. Talvez você nem fale muito nas redes sociais. Eu também era assim. Se eu não tivesse na eGreen, eu vou falar a verdade para vocês, eu não tinha nem Instagram. Eu não tinha nem Instagram. E hoje eu trabalho muito pelo Instagram também. Divulgo meu negócio, porque as redes sociais é um negócio de relacionamento. Não falo só de iGreen, eu falo de mentalidade, falo outras coisas ali também. Mas eu uso as redes sociais para me posicionar, para divulgar o nosso produto, divulgar a nossa marca, divulgar o que a gente vem fazendo. E você tem que entender que as redes sociais, elas fazem parte e são geradoras de renda. É a atividade principal? Não, nada substitui o boca a boca, o tete a tete, você tá ali conversando, apresentando plano, fazendo seus motivos. Cara, o boca a boca é sempre o mais forte. Mas as redes sociais, ele é um plus do seu negócio, é uma vitrine do seu negócio. E você tem que entender que faz parte do seu jogo. Aprender as habilidades, se comunicar, estar em redes sociais, aprender a fazer uma postagem. David, não sei, começa a seguir meu Instagram e começa a ver o que eu faço. Começa a seguir o Instagram dos Royals, começa a seguir os Instagrams da galera que vem produzindo conteúdo dentro de empreendedorismo. E começa a seguir essa galera e começa a ver o que eles falam na rede social. Às vezes faz um limpa na sua rede social. Para de seguir todo mundo que não te agrega. Para de seguir aqueles negócios que não vão te levar para lugar nenhum. Aquele monte de influência que não sabe, cara, que só posta besteira. Começa a seguir pessoas que vão te levar para um próximo nível, que vão falar de conteúdos que vão te ajudar a mudar a sua mentalidade. Entendeu? Porque se você quer um novo resultado, você precisa fazer algo que você ainda não fez. Começa a modelar, começa a expor o seu cérebro a coisas que você quer. Pessoas bem-sucedidas, pessoas que falam de negócios, pessoas que falam sobre empreender, pessoas que falam sobre sucesso. Começa a seguir e modelar essas pessoas, que vai te ajudar a mudar a sua mentalidade. A diferença desse cara aí do lado esquerdo, eu já cheguei até a vender perfume aí, do lado esquerdo para o lado direito. Cara, foi a mentalidade. Foi a mentalidade. Foi a minha mentalidade. Eu só cheguei onde eu cheguei por causa disso aqui, ó. Eu me conectei, eu quis a mudança, eu procurei ambientes que me alavancassem, eu procurei estudar, eu procurei melhorar minha mentalidade, eu tive um interesse. É igual uma faculdade.
Muitas pessoas fazem uma faculdade por 5 anos e depois de 5 anos vão ter resultado. Aqui você vai estudando e vai ganhando dinheiro. Você vai aprendendo a melhorar essa mentalidade e já vai ganhando dinheiro com o negócio, que é muito melhor que qualquer outra faculdade. Que aqui você já vai trabalhando na sua mentalidade e vai construindo o seu negócio. E aí eu vou te falar, em médio e longo prazo, em 5, 6, 7 anos aqui, você pode construir um grande resultado. Essa foto na Lamborghini não é IA, foi lá em Dubai. Né? Eu tinha um sonho de andar na Lamborghini, e a gente estava lá em Dubai, cara, eu aluguei aquela Lamborghini lá, e a gente ficou andando ali. Cara, nossa, eu falei, bicho, e aí eu subi minha frequência. E uma outra meta minha, pessoal, eu vou comprar uma Lamborghini. A minha meta com esse negócio é fazer mais de 1 milhão por mês. Cara, não tem como eu não chegar aí. Eu já acessei a frequência. E hoje a gente trabalha muito forte, empenhado, muito focado, porque a gente sabe onde a gente quer chegar nos próximos anos. A gente sabe o que a gente quer construir nos próximos anos. E isso é muito importante para quem quer crescer. Então você precisa saber onde você quer estar nos próximos anos. E para a gente finalizar, quero contar uma história para vocês sobre o deserto, né? Tinha um rapaz que ele estava perdido no deserto. E aí ele já estava há quase 3 dias. Né? Não sei se você sabe, o nosso corpo ele sobrevive no máximo até 3 dias. E ele já estava no último dia, no deserto. E aí ele andando, cara, vou morrer, eu sei o que vai acontecer e tal. E aí ele encontrou um poço. Andando, ele encontrou um poço. E aí ele tentou tirar água do poço, não ia, não saiu. Falou, pronto, acabou. Eu vou morrer aqui no deserto. E aí, ele olhando pro poço, tinha uma maletinha do lado do poço. Aí ele tirou a orelha assim, abriu a maleta e tinha um recado. Tinha uma garrafa d'água, uma garrafinha d'água lá, dentro dessa maleta, e ele puxou essa garrafa d'água e tinha um recado embaixo. Se você quer que o poço saia a água, deposite toda a água. E ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele depositava toda a água no poço e arriscava para ver se ia dar certo. Ia sair água daquele poço. Ou talvez ele tomaria aquela garrafa ali, sobreviveria mais um dia, quem sabe, enfim. E aí o que você faria? Você está ali 3 dias no deserto, prestes a morrer, achou uma garrafa d'água de 1 litro. E aí um recado. Se você quer que o poço saia água, deposite toda a água. Se você depositasse e não saísse água, você ia morrer. Você ia arriscar. Ou você ia com garantido, né? Ia pegar aquela garrafa e ia tentar sobreviver mais um dia. Vão ter momentos na vida que a gente precisa ir por tudo ou nada. E dar o nosso all-in, dar o nosso melhor. Esse cara pegou essa garrafa e ele foi depositando. Ele foi até a última gota. E aí, puf, o poço saiu água. Ele conseguiu encher todas as garrafas dele e sair do deserto. E vão ter momentos na nossa vida que a gente vai ter que dar o nosso máximo. Vai ter momentos que a gente vai ter que dar o all-in. Você vai ter que dar o seu tudo. Senão não vai acontecer. Entendeu? Não vai acontecer. A pergunta que eu quero te dar é te fazer uma pergunta muito franca. Você está dando o seu melhor? Você está dando o seu 100% para você querer realmente chegar a construir o que você quer construir? Você está realmente entregando o seu máximo, chegando ali dormindo à noite e falando, cara, hoje eu dei o meu melhor. Hoje foi foda. Hoje eu regacei, cara. Vou dormir com a consciência tranquila porque eu dei o meu melhor. Eu entreguei o meu melhor. Fui pra cima. E aí? Você realmente está dando o seu melhor? Você realmente está fazendo acontecer? Você realmente está dando o seu all-in? Ou você só está fazendo negócio meia boca? Esperando um resultado extraordinário? Vou ser franco, se você estiver fazendo meia boca, é resultado meia boca. Se você estiver dando seu all-in, é resultado de all-in. Você vai crescer. Você pode ver os caras que estão crescendo grande no negócio, estão crescendo no negócio, esses caras estão no all-in, meu amigo. Eles estão dando o melhor. O melhor dele tem pouco tempo, não tem problema. No seu pouco tempo, dê o seu melhor. Desde eu só tenho 2 horas por dia, não tem problema. Dê o seu melhor. Para de ser meia boca. Para de ser meia boca. Para de fazer meia boca o negócio. Para de se enganar. Para de ficar falando que está trabalhando e não está trabalhando. Eu sei que você pode mais, eu sei que você pode dar o seu melhor, eu sei que você pode entregar mais. Está na sua mão. Está na sua mão. Depende 100% de você.
Tudo que uma pessoa tem acesso, outra pessoa tem. Depende 100% de você. 100% de você. E para a gente finalizar, é isso. Espero poder ter ajudado vocês. Espero poder ter realmente ele cumprido a missão de entregar ali um treinamento, uma mentoria, para ajudar vocês a ir para o próximo nível, para ajudar vocês a crescerem, dar uma luz aí. Amanhã eu vou estar no Rio de Janeiro, né? Galera do Rio, me aguardem. Amanhã vai ter um mega treinamento, apresentação de negócio, reconhecimento no Summit. Vai ser incrível. E eu aguardo vocês lá. Quem é do Rio, aguardo vocês lá. E se você não é do Rio, vai ter um Summit onde você mora, ou perto de onde você mora, você precisa estar conectado. Fechou? Pessoal, no mais, estamos juntos. Dê o seu melhor, dê o seu 100%. Não brinca de fazer o negócio. E bora pra cima, bora moer. Valeu!